A geometria das equações de Navier-Stokes. A geometria das equações de Navier-Stokes é um ramo da matemática que estuda a relação entre a geometria de um domínio fluido e as equações de Navier-Stokes, que são as leis fundamentais que governam o comportamento dos fluidos. As equações de Navier-Stokes são um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem como o fluxo de um fluido evolui no tempo. A geometria das equações de Navier-Stokes é uma área interdisciplinar que envolve matemática, física e engenharia. É uma área importante de pesquisa porque as equações de Navier-Stokes são fundamentais para entender muitos fenômenos físicos, desde o fluxo de ar em torno de um avião até a circulação do sangue no corpo humano. Uma das principais ferramentas da geometria das equações de Navier-Stokes é a geometria diferencial, que é um ramo da matemática que estuda a geometria de objetos que podem ser curvados ou torcidos. A geometria diferencial é usada para modelar a geometria de domínios fluidos e é fundamental na geometria das equações de Navier-Stokes. A geometria das equações de Navier-Stokes tem aplicações em muitas áreas da engenharia. Por exemplo, a teoria das equações de Navier-Stokes é usada no estudo do fluxo de líquidos em tubulações, na aerodinâmica de aeronaves e na hidrodinâmica de navios. Além disso, a geometria das equações de Navier-Stokes tem implicações na área de simulação numérica, onde é importante entender como o fluxo de um fluido evolui no tempo. A geometria das equações de Navier-Stokes também tem implicações em outras áreas da matemática. Por exemplo, a teoria das singularidades, que estuda os pontos em que uma solução das equações de Navier-Stokes não é bem definida, tem relações profundas com a geometria algébrica e a teoria dos números. Uma das áreas mais ativas na pesquisa atual da geometria das equações de Navier-Stokes é a teoria da geometria de fluidos. A geometria de fluidos é um ramo da matemática que estuda a geometria dos domínios fluidos e é fundamental para entender a estrutura geométrica do fluxo de um fluido. A teoria da geometria de fluidos tem implicações profundas na engenharia e na matemática, incluindo a teoria de sistemas dinâmicos e a análise geométrica de equações diferenciais parciais. Em resumo, a geometria das equações de Navier-Stokes é um campo de pesquisa fascinante que busca entender a relação entre a geometria de um domínio fluido e as equações de Navier-Stokes. Essa área tem aplicações em muitas áreas da engenharia e é fundamental para entender fenômenos físicos e desenvolver novas tecnologias. A geometria das equações de Navier-Stokes é um campo ativo de pesquisa e continua a crescer em importância à medida que a matemática e a ciência avançam. Questões: o que são as equações de Navier-Stokes e qual é o seu papel na geometria das equações de Navier-Stokes? Por que a geometria diferencial é uma ferramenta importante na geometria das equações de Navier-Stokes? Quais são as aplicações da geometria das equações de Navier-Stokes na engenharia? Como a geometria das equações de Navier-Stokes está relacionada com a simulação numérica? O que é a teoria das singularidades e como ela se relaciona com a geometria das equações de Navier-Stokes? O que é a geometria de fluidos e por que é importante na geometria das equações de Navier-Stokes? Como a geometria das equações de Navier-Stokes está relacionada com a análise geométrica de equações diferenciais parciais? Como a geometria das equações de Navier-Stokes está relacionada com a teoria de sistemas dinâmicos? Quais são as áreas de pesquisa ativa na geometria das equações de Navier-Stokes? Qual é a importância da geometria das equações de Navier-Stokes na compreensão dos fenômenos físicos? Como a geometria das equações de Navier-Stokes é usada no estudo da aerodinâmica de aeronaves? Como a geometria das equações de Navier-Stokes é usada na hidrodinâmica de navios? Como a geometria das equações de Navier-Stokes é usada no estudo do fluxo de líquidos em tubulações? Qual é a relação entre a geometria das equações de Navier-Stokes e a geometria algébrica? Qual é a relação entre a geometria das equações de Navier-Stokes e a teoria dos números?